Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá! Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. A ti toda honra e toda glória, Senhor. Cantemos para o Todo-Poderoso. Glória, a Ele toda glória, glória, a Ele toda glória, a Ele toda glória, aleluia, a Ele toda Todo-Poderoso, glória, a Ele toda glória, a ti toda honra, Senhor. Deus é bom demais. Deus é bom. Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom demais. É maravilhoso. A presença do Senhor me satisfaz. Todo mundo. Deus é bom. Oi. Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz. A presença nos alegra. Deus é bom Deus demais. é bom demais. É maravilhoso. A presença do Senhor Olha me aí. satisfaz. E Ele opera milagres. Eu acredito. E pode mudar sua história. Eu acredito. Faz de você vencedor. Eu acredito. Que Ele é o Salvador. Eu acredito. Oh, glória. Oh, glória. A Ele toda 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 glória. Quando Deus opera e sua vida muda, A Ele toda o glória. seu vaso encher tem que se esvaziar. A Ele toda glória. Somos menos que nada, Ele é tudo pra nós. A Ele toda O glória. inimigo caiu e a vitória chegou. A Ele toda Deus glória. é bom. Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ele é maravilhoso. A presença do Senhor me satisfaz. A presença nos alegra. Deus é bom Deus é demais. bom demais. É maravilhoso.
presença nos alegra, Senhor. Aleluia! Ele opera milagres. Eu acredito. Que pode mudar sua história. Eu acredito. Faz de você um vencedor. Eu acredito. Que Ele é o Salvador. Eu acredito. Oh, glória! A Ele toda a glória. 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 Tem comida na mesa, família unida. A Ele toda glória. Você foi promovido, o salário aumentou. A Ele toda glória. E aquele carrão que Ele te abençoou. A Ele toda E glória. no seu casamento hoje tem mais amor. A Ele toda glória. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ele é maravilhoso. A presença do Senhor me satisfaz. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ele é maravilhoso, eu sei. A presença do Senhor me Vamos dando glória. A Ele toda a glória. Não esqueça que pra Ele é glória. A Ele toda a glória. Só Ele é digno de louvor. E se Deus operar e sua vida mudar, de quem é? A Ele toda glória. Seu vaso encher, tem que se vaziar. A Ele toda glória. Somos menos que nada, Ele é tudo pra nós, diga aí. A Ele toda O glória. inimigo caiu e a vitória chegou. A Ele É toda porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ele é maravilhoso. A presença do Senhor me satisfaz. E o povo de Deus. Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ele é maravilhoso. A presença do Senhor me satisfaz. Eu estava no mundo e Jesus me chamou. A Ele toda glória. Hoje eu louvo pra Deus, minha vida mudou. A Ele toda glória. É assim que Ele faz. E não é? Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Eita, glória a Deus! Deus é bom! O tempo todo Ele é bom, amados. Deus é maravilhoso! Este ano de 2025 é o ano do fortalecimento. Eu quero convidar a você, a partir de hoje, colocar um propósito no seu coração, segundo está escrito na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus, o programa hoje está recheado, graças a Deus que os irmãos se reuniram, os irmãos opinaram, vamos evangelizar. E agora, eu quero saber, sabe o que eu quero saber, vó? O que é que Jesus está fazendo? Pastor Ivan Dias, eu quero saber o que Jesus está fazendo. Eu também quero saber. E para isto, eu vou chamar a nossa repórter Kátia Cristina. Ela entrevistou a irmã Solange Alves, a quem Deus operou com muita graça. E a irmã Solange, ela quer contar um pouco do muito que Deus tem feito na vida dela para edificar a sua vida. Vamos lá, vamos ouvir a irmã Solange Alves. Pastor Dias, Oi, amor. não vai ter oração hoje, não? Daqui a pouco, Anthony, nós iremos ouvir a irmã Solange. Eu quero aproveitar essa deixa de Anthony. Diz, olha, avó, nós vamos voltar a orar pela sua água, viu? Ó, irmãos, teve voz aí que estava dizendo, nunca mais você orou pela minha água.
eu colocava um copo com água. Ó, vó, o meu já tá aqui. Prepara aí o seu copo com água, que daqui a pouco tem oração para abençoar a água, hein? A água da oração. Vó, não pode ficar sem essa água, é ou não é, vó? Eita, glória a Deus! Vamos ouvir a irmã Solange. Boa tarde, graça e paz. Meu nome é Solange Alves. Eu gostaria de deixar aqui um testemunho da minha vida, do que o Senhor tem feito na minha vida, pela misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer em Salmo 116, 12, diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Eu não tenho como agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele me tem feito. O primeiro benefício foi de me tirar do lamaçal do pecado, e resgatar para a glória dele. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor na minha vida, hoje eu poderia não estar aqui, ou se eu estivesse, poderia estar presa. Mas Deus, Ele é misericordioso e chegou na minha vida para me dar a salvação, para me resgatar do lamaçal do pecado. Deus, Ele é fiel. Eu tenho fazer 4 meses que eu estou afastada do trabalho por uma cirurgia que eu fiz, E nesses 4 meses eu tenho ficado sem receber nenhum centavo da empresa a qual eu trabalho. Porque como eu fui encaminhada para o INSS, a empresa ela não arca com os recursos, Então a gente vive de acordo com o que o INSS dá. Se a pessoa já fez a perícia, recebe o valor do salário, através do INSS. Mas enquanto você não passa pela perícia, você fica a ver navios. Se você não tiver uma reserva, você vai se enclaracrando em dívida. E eu estou aqui para declarar a bondade de Deus sobre a minha vida, porque vai fazer 4 meses, dia 6, faz 4 meses que eu estou afastada. E nesses 4 meses, Deus, Ele não tem me deixado faltar nada. Deus, Ele tem suprido as minhas necessidades, tanto alimentar, em alimentos, em remédios, até em finanças, porque Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele usou, eu não pedi nada a ninguém, não pedi ajuda de ninguém, nem da minha família. Mas Deus, que sonda e conhece as nossas necessidades, a Bíblia diz que é para a gente deleitar ao Senhor as nossas necessidades, que é para a gente depositar ao Senhor as nossas aflições, porque Ele tem cuidado de nós. E eu orando a Deus, pedindo a Deus, Deus tem misericórdia de mim, porque eu não sei como é que eu vou pagar meu cartão, pagar a escola da minha sobrinha que eu pago, arcar com as minhas responsabilidades, o caixa, o recibo de água, de luz daqui da minha casa, que é eu que pago, meu esposo paga o aluguel, eu pago o recibo de luz, E assim, eu conversando com o meu Deus, E Deus, tão misericordioso, porque eu sei que eu não sou merecedora das misericórdias do Senhor sobre a minha vida. Eu sei que eu não mereço os benefícios que o Senhor tem feito por mim. Mas Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é benigno. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele é bom. E em todo tempo Ele é bom. Ele é fiel, em todo tempo Ele se permanece fiel sobre as nossas vidas. Mesmo que nós não somos fiel, Deus, Ele permanece fiel. E aí no dia 9 de dezembro, eu orando a Deus, dia 7, 6, 7, eu estava orando ao Senhor, falando com Deus, das minhas aflições. E tinha um plano de saúde para pagar. O plano de saúde só do plano de saúde foi R$550, só do plano de saúde. E aí
quando foi no dia 9, entrou na minha conta R$ 914, que uma colega fez o Pix para mim. Uma amiga, que eu não chamo de colega, ela não é minha colega, ela é minha amiga, né? E aí, quando eu olhei na minha conta, que eu vi que entrou, né, assim, eu disse, quem é? Que dinheiro é esse? Quando eu vou no histórico, que eu vou olhar, eu disse, meu Deus, deixa eu falar com essa minha amiga, que ela fez esse Pix pra mim, que esse Pix de que é esse Pix? Aí quando eu falo com ela, liguei pra ela, falei com ela, Elaine, que Pix é esse que você fez aí pra mim, desse valor? Aí ela falou, Sol, Deus colocou no meu coração de fazer uma vaquinha aqui no setor com algumas médicas e algumas das enfermeiras e fisioterapeutas. Eu conversando com algumas médicas, com algumas físios e com uma das enfermeiras que a gente tem intimidade e falando de você para elas, né? Falando de você, que você está esse tempo todo afastada, está sem receber dinheiro e está passando por aperto, porque eu sei que você estava passando por aperto. Aí elas fizeram esse Pix para mim, para poder eu fazer para você. Eu confesso a vocês, irmãs, que eu não esperava essa atitude dela e muito menos das pessoas que fizeram esse Pix para mim. Mas eu louvo a Deus porque é Deus que faz essas coisas. Não é que eu sou boa, que eu sou merecedora, não, porque eu sei das minhas falhas, das minhas falhas, né? Mas é Deus que, para provar, né? Deus, ele para nos provar que ele é fiel em nossas vidas, que é ele que nos sustenta. Deus, ele fez isso. E esse é o meu testemunho de que Deus, ele é fiel. Independente das circunstâncias que a gente esteja passando, independente de nós sermos fiel ou não a Deus, né? Ele é fiel a gente. Independente da gente confiar nele, porque mesmo que Deus fale assim, ó, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. A gente até fala, mas como nós somos seres humanos, às vezes a gente até duvida, oscila, né, os pensamentos. Mas Deus não. Deus, ele é fiel. Ele é o único que é fiel. Aqui é o meu testemunho, Solange Alves está contando esse testemunho de fidelidade, da fidelidade de Deus para com a minha vida. Eu tenho outros testemunhos, mas não coube a minha contar agora. O testemunho que Deus queria que eu contasse era esse, da fidelidade dele. E eu louvo a Deus, né, por ele achar graça na minha vida e ter me tirado de onde eu era. Que Deus continue abençoando e que esse testemunho venha falar com aqueles que precisam ouvir. Deus abençoe. Como você conheceu o programa Lírio no Lar? Tá planejando a sua festa de aniversário e ainda não sabe onde encomendar o seu bolo? Pois nós temos a solução para você. Doces Momentos. O melhor bolo da cidade está aqui. Os clientes é quem dizem. A Doces Momentos é especialista em bolos personalizados, tortas e doces. Encomende agora mesmo os deliciosos produtos da Doces Momentos. Telefone WhatsApp 71 992 40 49 34. Siga no Instagram e saiba mais. @docesmomentos20. Doces Momentos. Tudo aqui é uma delícia. Eita, glória a Deus! Que Jesus maravilhoso é esse nosso, irmãos, que opera maravilhas, que daremos nós ao Senhor por tantos benefícios. Amados, você já agradeceu a Deus por esse novo ano? Infelizmente tem muita gente que não teve este privilégio. Mas você está com vida, que bom, você está aí respirando, você está andando, está trabalhando, você está vivo, está viva. A gratidão
É uma oração muito forte. Agradeça a Deus por todos os benefícios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Programa Lírio no Lar. Esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Eita, glória a Deus! Não vai embora! Eita, Jesus maravilhoso! Vamos fazer uma tenda para Ele. Amados, minhas amadas, vocês têm um testemunho. Você pode gravar um áudio, você pode gravar um vídeo contando o seu testemunho, ou se você preferir, os nossos repórteres poderão ir até você. Vamos evangelizar. Quando você conta o que Jesus fez na sua vida, você irá edificar a vida de alguém. Hoje estará conosco o bispo Luiz Cláudio. Glória a Deus por isso. E ele vai estar trazendo uma mensagem. O tema da mensagem é: eis-me aqui. Você já disse eis-me aqui para Deus? Pois é, Deus te chamou para você evangelizar. Então, seu testemunho poderá ser uma forma de evangelizar. Glória a Deus. Ô vó, como é que a senhora tá, vó? Olha, cheirinho de café aí, tem alguém fazendo café aí, hein? Rapaz, 2024 ninguém me convidou para tomar um café. Mas eu sou perseverante, eu acredito que em 2025 esse café sai. A paz do Senhor Jesus para a vovó Alzeni. É a mãe do pastor Márcio Barros. Esse cheiro de café deve ser aí, né? Eita, glória a Deus. Irmãos, eu não sei você, mas hoje eu acordei diferente. Sabe o que foi que houve? Eu acordei pensando em Jesus. Já aconteceu isso com você? Acordar pensando em Jesus? Eita, glória a Deus! Programa Lírio no Lar. Acerte o seu relógio. Relógio atrasado não adianta. Nós iremos orar agora. Ô vó, prepara aí, vó, o copo com água. Ô vô, cadê sua água, vô? Reúna aí a família. Chama aí os netos, as filhas, dá as mãos aí, nós vamos orar. Deixa eu pegar minha água também. Vó disse, nunca mais orou pela água. Pronto, vó, a senhora não pede não, a senhora manda. Tá aqui, ó. Vamos orar? Eita, glória a Deus, que coisa boa é falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, mais uma vez nós formamos a rede de oração Lírio no Lar. Pai, obrigado por esta oportunidade de falarmos com o Senhor. A Tua palavra, ela diz que tudo o que nós pedirmos em o nome de Jesus, crendo nós receberemos. Ó Deus amado, aceita a nossa gratidão por este novo ano. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede. Obrigado pelo ar que nós respiramos.
O Senhor é bom e a bondade do Senhor nos alcançou. Ó Deus querido, nós queremos orar pela nossa irmã Adjane, que está doente, precisando de cuidados médicos, mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode, neste momento, socorrer a tua filha. A tua palavra diz que a mão do Senhor não está encolhida. Pai, em o nome de Jesus, movimenta a mão do Senhor sobre a Adjane, que a virtude do Senhor possa curá-la, para a glória do teu nome. Ó Senhor, neste momento tem famílias orando comigo, pessoas que estão ouvindo esta oração, e que o poder do Espírito Santo possa abençoá-los. Ó Deus, vovó, vovô, prepararam o copo com água, assim como eu fiz. Vovó, ela cobrava dizendo, nunca mais orou pela água. Oh, meu Deus, venha honrar a fé de vovó e de vovô, porque o Senhor é um Deus bondoso, é misericordioso. A graça do Senhor possa atender o pedido de vovó. Meu Deus, abençoa este copo com água. Abençoa, Pai, porque vovó, ela acredita. E ela tem o direito de acreditar. E que em nome de Jesus a fé dela no Senhor seja honrada. Abençoe esta família que ora aí de mãos dadas. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe esse estabelecimento, esta mulher, este homem que estão trabalhando e ouvindo o programa Lírio no Lar. Que a bênção do Senhor os alcance, que a bênção do Senhor alcance este lar, esta casa, esta família. Pai, em o nome do Senhor Jesus, é o primeiro programa do novo ano, do ano de 2025, e que a bênção do Senhor, ela seja liberada. É que nós oramos e agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Bebamos água, vó. Diga graças a Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, vamos fazer para a glória de Deus, né? Então digam, graças a Deus. Amados, agora nós iremos para um novo quadro do programa. Nós estamos perguntando na rua, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, hein? Vamos ver? Vamos chamar o repórter destemido. Ô Binho, onde é que você está? Oi, pastor Ivan Dias, me chamou? Estou aqui com um irmão aqui, que é nosso futuro colaborador também do programa. Ele aqui, ó, estou aqui na padaria dele, nosso amigo Reinaldo, conhecido como Serra. Irmão, só um negocinho. A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, na sua opinião? A verdade é Jesus Cristo. Oh, glória, amém. Deus. Fala um pouco desse Jesus aí, o que ele fez na sua vida já. Rapaz, eu creio que diante do mundo que a gente vive hoje, se eu tivesse, apesar que eu não estou dentro da igreja todos os dias na casa do Senhor, mas tenho um conhecimento de algumas palavras, que através dela que me fez sair desse mundo assim, que eu posso dizer, mais maldoso, mais perigoso, e hoje me libertou e me livrou de tantas maldades desse mundão. Então, é essa palavra que eu tenho. Amém, meu pastor, aqui, ó. Ouvinte do programa, esse homem é bênção. Eles vão ser um dos nossos colaboradores. Ele tem
uma mercearia aqui. Isso aqui vai ser mais avançado em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Como é o nome do programa? Lírio no Lar. Eu estou aqui assistindo o programa Lírio no Lar. Eita, glória a Deus! Você é feliz, Flavinha, que pode estar aí assistindo o programa Lírio no Lar. É o nosso general, é Cristo. Você não pode ficar de fora deste exército. Vamos evangelizar. Você já atendeu ao chamado de Cristo? Agora você precisa dizer: eis-me aqui. Vamos ouvir uma mensagem com o bispo Luiz Cláudio. Bispo, seja bem-vindo. Feliz ano novo para o Senhor e toda a sua casa. Vamos ouvir uma mensagem com o bispo Luiz Cláudio. Louvado seja Deus, Pai do Senhor, meus amados irmãos, pastor Ivan Dias, Pai do Senhor Jesus Cristo, meu amado. Maravilha, que bom podemos reiniciar esta tão grande obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo e dar continuidade a esse trabalho chamado Lírio no Lar. Esta missão que o pastor Ivan Dias, o primo de João Batista, recebeu do Senhor. E ele disse: eis-me aqui. Louvado seja o nome de Jesus. É neste tema e com este tema, eis-me aqui, que nós queremos compartilhar da palavra de Deus com os amados irmãos e todos que acompanham o programa Lírio no Lar. Eis-me aqui é uma expressão muito linda, uma expressão de pronto para servir, uma expressão de disponibilidade para Deus. É ter a disponibilidade para fazer o que Deus quer que façamos. É ter um coração pronto para obedecer. É dizer: estou aqui. Então, eis-me aqui é dizer: estou aqui. É uma expressão com facilidade que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Quando o pai chamava o seu filho, normalmente ele dizia: eis-me aqui. Quando nós entramos nas Escrituras Sagradas, no capítulo de número 27 do livro de Gênesis, eu estou aqui com a minha Bíblia, eu queria que você também acompanhasse com a sua Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Isaac chama seu filho Esaú, no capítulo 27 de Gênesis, versículo 1, e está escrito assim: aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, dizendo: seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe respondeu e disse: eis-me aqui. Jacó, Esaú, era um filho de Isaac. E quando Isaac tinha uma missão especial para Esaú, ele o chamou para que fosse ao campo e caçasse uma caça e preparasse para ele, louvado seja Deus, uma comida que ele gostava, como ele gostava de comer. Louvado seja, para que ele o abençoasse com a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Também nós encontramos no capítulo 3 do livro de 1 Samuel, quando, louvado seja Deus, Samuel
3 vezes chamado pelo Senhor. A Escritura diz que naquele tempo a expressão da palavra de Deus era coisa muito rara, era de grande valia. E antes que a lâmpada do templo se apagasse, louvado seja Deus, o sacerdote Eli já tinha se retirado para os seus aposentos, e o jovem Samuel é que fechava as portas do templo. Antes que apagasse a luz, a lâmpada do Senhor, versículo 4 diz assim: e o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamas? Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-se. E foi e se deitou. Mas, versículo 5, o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamas? Ele tornou a dizer para ele: não te chamei, volta e torna-te a deitar-te. Mas o Senhor, de maneira insistentemente, porque Samuel ainda era tenro e não conhecia a voz do Senhor, chamou mais uma vez Samuel. Ele se levantou e foi ter com o sacerdote Eli e disse novamente: eis-me aqui. Os irmãos podem perceber que pela primeira, segunda e terceira vez a expressão de Samuel foi de disponibilidade. Estou aqui. Era uma expressão de prontidão, de disponível. Por que tu me chama? Estou aqui. E aí Eli, já experiente, disse para Samuel: se mais uma vez te chamar, você fala o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo ouve. É uma outra maneira de dizer: eis-me aqui. Então a gente vê que era comum, aleluia, essa expressão em que nós estamos meditando nessa oportunidade, no tema eis-me aqui. A primeira pessoa das Escrituras Sagradas que Deus chamou, que teve essa experiência, foi o nosso pai na fé, chamado Abraão, no capítulo 22 do livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E está escrito assim: e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. Provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. Deus chamou, aleluia, pelo seu nome, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Abraão se demonstrou, louvado seja Deus, disponível para, aleluia, a missão ou para o que Deus queria que ele fizesse. Com essa expressão Abraão, essa expressão eis-me aqui, ele demonstrou disponibilidade, prontidão para fazer a vontade do Senhor que estava chamando e dizendo ele: eis-me aqui. Abraão, durante o tempo de vida com o Senhor, ele aprendeu, aleluia, com o Senhor, aleluia, o significado desta expressão, eis-me aqui. Ele estava dizendo: fala que o teu servo ouve, ou manda que o teu servo faz. Louvado seja o nome de Jesus. E quando Abraão disse: eis-me aqui, o Senhor acrescentou, o Senhor falou com ele e disse assim: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Como Abraão já tinha dito: eis-me aqui, louvado seja Deus, demonstrando disposição, disponibilidade, prontidão, está disponível para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Após ele preparou tudo do holocausto, a lenha, o cutelo, o fogo, o jumento, e foi para onde Deus estaria determinando que ele fosse, aqui no capítulo 22 do livro de Gênesis. Mas
Chegando lá, Abraão deixou os moços e o jumento no pé do monte e subiu junto com Isaac para o cume do monte Moriá. E o Isaac fez uma pergunta para Abraão, seu pai, dizendo: meu pai? Ele lhe respondeu: eis-me aqui, meu filho. Porque Isaac percebeu que faltava um dos elementos para, louvado seja Deus, para o sacrifício que Deus estava querendo que Abraão fizesse, que era o cordeiro. Aleluia. Mas Abraão respondeu à pergunta de Isaac de maneira disponível, com disponibilidade: eis-me aqui, meu filho. Dizendo: fala, meu filho. Dizendo: estou aqui, meu filho. Louvado seja Deus. Quando chegou no cume do monte, Abraão foi oferecer Isaac. Louvado seja Deus. Amarrou a lenha, colocou Isaac sobre a lenha e iria sacrificá-lo. Quando, versículo 11, o anjo do céu bradou a Abraão, aleluia, em grande voz, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu com a expressão mais gloriosa que nós encontramos na palavra de Deus: eis-me aqui. Louvado seja Deus. Estou aqui. Aleluia. E o anjo diz para Abraão: não faça mal ao rapaz, porque já provaste, aleluia, que temes, aleluia, a Deus. E o versículo 15 ao versículo 18, porque Abraão disponibilizou-se, dizendo: eis-me aqui, aleluia, o Senhor jurou, aleluia, por si mesmo, que além da promessa que ele havia feito a Abraão de lhe multiplicar a sua descendência como a estrela dos céus, agora Deus estava dizendo para ele: também vou multiplicar a sua descendência como a areia da praia do mar. Louvado seja Deus. E tu possuirás a porta dos teus inimigos. Aleluia. Bendita será a tua semente. Aleluia. Louvado seja Deus. E todas as famílias da terra serão benditas por causa, aleluia, da tua semente. Então nós vemos, meus irmãos, que o eis-me aqui de Deus sempre traz benefício àquele que diz para Deus: eis-me aqui. Nós encontramos também, aleluia, capítulo 31 do livro de Gênesis, versículo 11 a 13, Jacó dizendo: eis-me aqui. Aleluia. Jacó disse: quando seu tio Labão o enganava, o perseguia, mudou seu salário 10 vezes. Jacó levou 20 anos trabalhando com seu tio Labão, mas não foi bem sucedido, porque se não fosse Deus na vida dele. Mas um dia Deus falou para Jacó e disse assim, capítulo 31, versículo 11, Jacó dizendo para suas duas mulheres, Raquel e Leia: e o anjo de Deus me disse em sonho. Jacó, Deus falou com Jacó em sonho. Jacó, e ele respondeu: eis-me aqui. Aleluia. O anjo de Deus tinha uma mensagem divina, uma importante mensagem para Jacó, mas a mensagem só foi entregue quando ele disse: eis-me aqui. Aleluia. E quando ele disse: eis-me aqui, o anjo continuou dizendo: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Mas foi uma bênção Deus falar isso para Jacó. Mas algo mais surpreendente foi quando Jacó encontrou-se com Deus, ou Deus encontrou-se com Jacó, quando ele ia para a casa do tio Labão, e ele deitou-se no deserto e colocou a pedra como cabeceira da sua cabeça, e Deus falou com Jacó. E Jacó fez um voto ao Senhor, dizendo: se Deus me guardar nessa viagem que eu faço, aleluia, e me dê pão para comer, veste para vestir, louvado seja Deus, e em paz retornar para minha casa, para a casa do meu pai, para a minha parentela, o Senhor será também o meu Deus. E no versículo 13, só porque Jacó disse: eis-me aqui, Deus diz para ele: eu sou o Deus de Betel, onde usiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora,
sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então Deus, aleluia, por causa do eis-me aqui de Jacó, o levou de volta para a sua casa, para a sua parentela, para junto do seu pai Isaac. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha como é importante, aleluia, o servo do Senhor dizer para o seu Senhor: eis-me aqui, conta comigo, estou à sua disposição, aleluia, estou pronto para te servir. Há disponibilidade no meu coração para fazer a tua vontade. Nós encontramos também o eis-me aqui do profeta Isaías, louvado seja Deus, quando no capítulo 6 do livro de Isaías, o versículo 8 e o versículo 9, quando o profeta tem uma experiência gloriosa com Deus, ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, aleluia, o seu sequito enchia o templo, os umbrais das portas se moveram, e eu vi os serafins voando de um lado para outro, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas ele diz na visão que um serafim voou e tomou ali do altar com antenais uma brasa em chama, uma brasa viva, e voou e tocou nos seus lábios e disse: aleluia, teu pecado, a tua iniquidade foi tirada e teus lábios foram purificados. Aí, louvado seja Deus, Deus falou com o profeta, que até aí era uma visão. Deus falou com o profeta no versículo 8 do livro de Isaías, capítulo 6, disse assim: depois disto, depois dessa experiência, ouvi a voz do Senhor que dizia. Depois dessa experiência, ele ouviu a voz de Deus que falava com ele assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O chamado de Deus para o profeta Isaías. Aleluia. Ele disponibilizou-se. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele disponibilizou-se e disse: eis-me aqui. Aleluia. Envia-me a mim. Glória a Deus. Aleluia. Então o profeta, louvado seja Deus, aleluia, teve o seu chamado, glória a Deus, efetivado e confirmado pelo Senhor. São várias pessoas, personagens da palavra de Deus, que tiveram essa experiência de chamado, de missão, aleluia, de experiência com Deus, e todos se prontificaram, se disponibilizaram, aleluia, em estar fazendo a vontade do Senhor. Também me lembro do nosso irmão Ananias, no capítulo 9, no versículo 10 a 12. Saulo havia perseguido a igreja e agora estava cego, aleluia, orando, e viu um homem entrar, aleluia, e impôs mão sobre ele, e ele recuperava a vista. Aí Deus fala com Ananias, versículo 10, no livro de Atos, capítulo 9. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. Quando Deus chama, é porque Deus tem uma mensagem divina para você. Deus tem uma tarefa divina para você. Deus tem uma missão divina para você. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. E quando Ananias disse: eis-me aqui, Senhor, o Senhor respondeu para ele: levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Aleluia. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Então eu entendo, irmãos, queridos, amados, que quando nós nos disponibilizamos para Deus, 3 coisas acontecem. Quando você e eu estamos disponíveis, nos disponibilizamos para Deus, 3 coisas acontecem. A primeira, Deus sela a sua promessa com juramento, que ele disse a Abraão: jurei por mim mesmo, louvado seja Deus. Ele já tinha a promessa, e Deus juntou a promessa ao juramento. Então, primeira coisa, Deus sela, Deus carimba a sua promessa com juramento. Segunda coisa que acontece, Deus realiza o desejo do nosso coração. Jacó, quando saiu da casa dos seus pais, para a casa do seu tio Labão, no caminho ele disse: se o Senhor fizer eu voltar para a minha casa, para a casa dos meus pais, para a minha parentela, o Senhor será o meu Deus. Então ele foi já com o desejo de voltar. Louvado seja Deus. Ele não foi com o desejo de ficar, não. Foi com o desejo de voltar. E quando ele disse: eis-me aqui, Deus disse: eu sou o Deus de Betel, que ouviu o desejo do seu coração. E com o eis-me aqui de Jacó, Deus realizou o desejo do seu coração. Então, a terceira coisa, primeira coisa, é que Deus sela a sua promessa com juramento. A segunda coisa é que Deus realiza o desejo do nosso coração. A terceira coisa que acontece quando nós dizemos: eis-me aqui. O chamado de Deus que Ele tem para nossas vidas é efetivado, consolidado e confirmado. Isaías já era profeta. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Talvez porque entrou na escola de profeta, porque talvez fazia parte, aleluia, de um ensino profético, mas faltava o chamado. Faltava o chamado na vida do Isaías. E quando ele teve a experiência no capítulo 6 do seu próprio livro chamado Isaías, e contou tudo que ele viu, aí ele ouviu a voz de Deus dizer assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele disponibilizou-se, aleluia, e disse: eis-me aqui. Aí versículo 9, versículo 7, aleluia, bendito seja Deus, capítulo 6, versículo 8 a 9, o 9 vai dizer: então disse o Senhor a ele: vai e diz este povo, louvado seja Deus. Então, 3 coisas acontecem. Primeiro, Deus confirma a sua promessa com juramento. Segundo, Deus realiza o desejo do nosso coração. Terceiro, o chamado de Deus que Ele tem para nossas vidas é efetivado, é consolidado e é confirmado. Aleluia. Acrescentaria ainda a quarta coisa, dizendo que Deus também se disponibiliza, dizendo: eis-me aqui. Quando nós nos disponibilizamos para Deus, estamos disponíveis para Deus, estamos dizendo para Deus: estou aqui, estou pronto, aleluia. Deus também está disponibilizado para mim e para você, porque Deus também diz: eis-me aqui. A gente vai ver Deus dizendo no capítulo 52 do livro de Isaías, versículo 6, está escrito assim: portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo: eis-me aqui. Louvado seja Deus. Olha o versículo que diz: portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo: eis-me aqui. Então Deus também se disponibiliza para você, meu amado. Quando você disser para Deus: eis-me aqui. Aleluia. Outra coisa, capítulo 58, no versículo 9, a partir do versículo diz assim: então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Louvado seja Deus. Deus também está
pronto para te atender, meu querido. Louvado para fazer a sua vontade, porque ele me clamará e eu responderei. Ele gritará e Deus vai dizer, e ele dirá, eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, que tal começarmos o ano dizendo para Deus, eis-me aqui, Senhor. Que tal começarmos esse ano dizendo para Deus, eis-me aqui, Senhor. Estejamos disponíveis para Deus, amados. Deus conta conosco para juntos fazermos a sua vontade, aleluia, e aquilo que Ele quer para cada um de nós nas vidas. Nesse ano do fortalecimento, que a sua disponibilidade para Deus esteja fortalecida. Amém, amados? Esse é o ano do fortalecimento, que a minha e a sua disponibilidade, prontidão, aleluia, aleluia, glória a Deus, esteja fortalecida, aleluia, para que possamos, glória a Deus, estar servindo ao Senhor. Pastor Dias, Deus te abençoe, fica com Deus. Ô primo João Batista, o ano de 2025 será o ano do fortalecimento. Amém! Eita, glória a Deus! Eis-me aqui, Senhor! É forte isso, viu, irmãos? Esse programa, ele só está no momento porque um dia alguém disse, eis-me aqui. Deus me chamou para fazer isso. E não é fácil, mas eu disse, eis-me aqui. Agora Deus está chamando você para nos ajudar. E vamos evangelizar, mas é a missão da igreja. Jesus, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Você não pode negar o chamado do Senhor. Deus está te chamando. Você precisa dizer, eis-me aqui. Sabe por quê? Porque você é um escolhido. Glória a Deus. Rio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. Eita, glória a Deus, tudo Ele faz, a gente só precisa confiar. Olha, eu estou sabendo que as nossas repórteres Viviane Viana e Kátia Cristina invadiram a loja de um dos nossos patrocinadores, o Açaí no Quilo. Vamos ver o que foi que elas aprontaram. Vamos lá, é com vocês. Gostaria de saber de vocês. Vocês conhecem o programa Livre no Lar? Sim. Pronto, então eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você, minha irmã? Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. A Bíblia diz que não há um outro nome dado entre nós em que nós possamos ser salvos. Só Jesus tem poder. Amém. Para aqueles que buscam energia e para os que vivem intensamente, o Açaí no Quilo é o parceiro ideal. Uma fonte de vitalidade para os dias de aventura e os desafios cotidianos. Com mais de 44 unidades na Bahia, sendo uma delas bem pertinho de você, na Avenida Cardeal da Silva, Federação, em frente ao posto de gasolina. Contamos agora com o delivery. Peça através do aplicativo iFood e receba o potinho da felicidade. Descubra a verdadeira essência do açaí em cada colherada. Açaí no Quilo, onde a saúde encontra o prazer, onde a energia se une ao sabor.
hoje eu estou aqui com um dos patrocinadores do programa Líder no Lar. Como você se chama? Karen. Karen, conta pra gente qual a importância de patrocinar o programa Líder no Lar. É dar apoio e incentivo a quem teve essa iniciativa. O programa é feito de uma forma inovadora e atualizada para espalhar e evangelizar a palavra de Deus. Eu posso te fazer só mais uma pergunta, pode? Quem é Jesus? É verdadeiro e fiel a mim. Amém. Em nome do programa Líder no Lar, eu quero te agradecer pelo patrocínio e que Jesus continue prosperando o seu negócio. Amém. Gostou disso? O Líder no Lar se espalhou! Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Eita, glória a Deus! Jesus Cristo é a alegria do povão. Se alegre porque você faz parte desta multidão que vai morar no céu. Glória a Deus! Eu quero saber quem foi que já disse eis-me aqui. Escreve aí no chat. Deus está te chamando. Deus quer te usar. Diga, eis-me aqui. Eita, glória a Deus. Obrigado, Bispo Luiz Cláudio. Olha, irmãos, eu vou contar um segredo para vocês. Se Deus permitir, sabe o que vai acontecer? Ouça aí. Destampa aí, terra. Eita, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O primo de João Batista. Oi, Lázaro. Eita, glória a Deus. Tô alegre, esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus. Eu, evangelista Léo, declaro que o ano 2025 será o ano do fortalecimento. Deus abençoe.